Marechal Deodoro da Fonseca foi uma figura emblemática na história do Brasil, reconhecido por seu papel crucial na proclamação da República, que marcou o fim da monarquia brasileira e o início de uma nova era republicana. Nascido em Alagoas, Deodoro da Fonseca emergiu de uma carreira militar distinta, tendo participado ativamente da Guerra do Paraguai, onde sua liderança foi amplamente celebrada. Inicialmente um defensor da monarquia e amigo de Dom Pedro II, Deodoro encontrou-se paradoxalmente no centro do movimento republicano. Esse papel não foi fruto de uma convicção ideológica, mas sim resultado de um complexo conjunto de circunstâncias políticas, incluindo o descontentamento com a liderança do Império, pressões de grupos militares e civis favoráveis à mudança e a deterioração da situação econômica do país. Assumindo a presidência do Brasil após a deposição de Dom Pedro II, Deodoro liderou o país como seu primeiro presidente, inicialmente em um governo provisório e posteriormente sendo eleito pela Assembleia Constituinte em 1891. Seu governo, no entanto, enfrentou severas turbulências, marcadas por crises econômicas, como a crise do encilhamento, que exacerbou a instabilidade financeira, e confrontos políticos, que levaram à sua renúncia em novembro daquele mesmo ano, após ameaças de um confronto armado que poderia ter levado o país a uma guerra civil. Apesar das controvérsias que marcaram seu governo, Deodoro da Fonseca é lembrado por sua figura histórica de transição, que não apenas encerrou a monarquia no Brasil, mas também estabeleceu as bases para o desenvolvimento político republicano. O Marechal Floriano Peixoto, ou o Marechal de Ferro, foi o segundo presidente do Brasil, exercendo um papel fundamental na consolidação da República Brasileira. Nascido em Alagoas, sua carreira militar foi marcada por participações em conflitos significativos, incluindo a Guerra do Paraguai. Sua ascensão ao poder se deu após a renúncia de Deodoro da Fonseca em 1891. Apesar da Constituição exigir a realização de uma nova eleição, Floriano Peixoto assumiu a presidência mesmo assim, dado o contexto marcado por rebeliões internas, tentativas de restauração monárquica e desafios à autoridade central do governo republicano. Seu governo foi caracterizado por uma postura autoritária e rígida, adotando medidas severas para manter a ordem e a integridade territorial do Brasil. Se por um lado, essa firmeza ajudou a evitar a desintegração nacional, por outro lado, ela veio às custas de violações dos direitos civis e pelo uso excessivo da força contra opositores, como no episódio marcante do massacre de Nossa Senhora do Desterro, atual cidade de Florianópolis. Apesar das controvérsias, Floriano Peixoto é reconhecido por sua contribuição à estabilidade e permanência do regime republicano no Brasil. Ainda que seu legado seja complexo, sua presidência é vista como um momento chave na história brasileira, quando o país evitou a fragmentação e consolidou sua transição para a República. Prudente de Moraes foi o primeiro presidente civil do Brasil, eleito em 1894. Sua administração marcou a consolidação da República e a estabilização econômica do país. Durante seu mandato, Prudente de Moraes enfrentou a revolta da Armada, que ameaçou a estabilidade do governo. Embora houvesse uma forte presença militar ligada ao ex-presidente Floriano Peixoto, sua administração marcou uma mudança em direção à liderança civil. No campo diplomático, Prudente de Moraes restaurou as relações diplomáticas com Portugal, que haviam sido rompidas durante a administração anterior, e negociou com sucesso questões relativas à fronteira com a Argentina. Na economia, representando os grandes cafeicultores, Prudente de Moraes reduziu significativamente as altas tarifas alfandegárias que haviam sido implementadas durante o ministério de Rui Barbosa, deixando a economia nacional mais aberta a produtos estrangeiros. Porém, seu governo também conviveu com adversidades. Durante sua presidência, o Brasil enfrentou a Guerra de Canudos, quando um levante de camponeses na Bahia desafiou a autoridade estatal, exigindo uma resposta armada extensa e prolongada. Além disso, em uma cerimônia de recepção aos combatentes de Canudos, um soldado de nome Marcelino Bispo tentou assassinar o presidente. Em resposta, temendo um golpe militar, Prudente de Moraes declarou estado de sítio e iniciou uma intensa perseguição policial contra aqueles considerados opositores de seu governo. Apesar da turbulência, Prudente de Moraes conseguiu chegar ao final de seu mandato. Ele foi o primeiro presidente civil e o primeiro presidente a ficar 4 anos à frente do cargo. Manuel Ferraz de Campos Sales, nascido em Campinas em 1841, foi um advogado e político de destaque. Formado pela Faculdade de Direito de São Paulo, iniciou sua carreira política no Partido Liberal, mas em 1873 ajudou a fundar o Partido Republicano Paulista, defendendo o fim da monarquia e da escravidão. Ocupou vários cargos políticos, incluindo os de deputado, senador, ministro da Justiça e presidente de São Paulo. Em 1898, foi eleito presidente da República com mais de 90% dos votos, enfrentando crises econômicas e políticas herdadas dos governos anteriores. Na economia, negociou a dívida externa com os credores ingleses, viajou para a Europa e obteve um empréstimo de 10 milhões de libras, dando como garantia parte das receitas alfandegárias e ferroviárias do país. Com o auxílio de seu ministro da Fazenda,
Fazenda, Joaquim Murtinho, adotou medidas de austeridade fiscal, como a redução da circulação de moedas, o aumento dos impostos e o corte dos gastos públicos. Essas medidas sanaram as finanças do governo, mas prejudicaram a indústria, o comércio e tiveram consequências junto à população. Politicamente, implementou a política dos governadores, para assegurar o apoio dos governadores estaduais, garantindo a autonomia dos estados em troca de apoio ao governo federal. Campos Salles faleceu em 1913 aos 72 anos e é lembrado como um representante da oligarquia cafeeira que marcou a Primeira República Brasileira. Nascido em 7 de julho de 1848, Francisco de Paula Rodrigues Alves iniciou sua trajetória política como deputado provincial, ascendendo ao cargo de ministro da Fazenda durante o governo de Floriano Peixoto. Em 1902, assumiu a presidência do Brasil, período em que se destacou por conta de uma reforma urbana ambiciosa na cidade do Rio de Janeiro. Essa reforma transformou a capital numa metrópole moderna, apesar de suas inerentes contradições por conta de uma visão eugenista de sociedade. Seu governo foi marcado pelo enfrentamento na Revolta da Vacina, um dos capítulos mais conturbados da história brasileira, desencadeado pela imposição de uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola. Esse episódio ressaltou o conflito entre as medidas de saúde pública e a reação da população contra as invasões das liberdades individuais e a imposição de uma agenda higienista. Sob sua liderança e confirmando sua agenda social, houve um fomento significativo à imigração europeia, visando suprir a demanda por mão de obra nas plantações de café. Embora essa política tenha impulsionado o desenvolvimento econômico, culminou numa crise de superprodução do produto. Para administrar essa situação, foi estabelecido o Convênio de Taubaté, visando a valorização e o controle de sua oferta no mercado. Alves igualmente priorizou a ampliação da rede ferroviária brasileira, pois julgava ser essencial para a integração nacional e o avanço econômico do país. Ele faleceu em 16 de janeiro de 1919, deixando um legado marcado tanto pelo progresso e pela modernização, quanto pelo preconceito e as controvérsias no âmbito social. Afonso Pena nasceu em Santa Bárbara, Minas Gerais. Antes de se tornar presidente, destacou-se por sua trajetória polivalente. Formado em Direito pela Faculdade de São Paulo, atuou como advogado, jurista e professor. Na política, fazendo carreira pelo Partido Liberal, ele se destacou ainda no período do Império como deputado provincial e geral, senador, ministro da Agricultura, da Guerra e da Justiça. Já no período republicano, assumiu como presidente de Minas Gerais. Durante seu mandato, mudou a capital de Ouro Preto para Belo Horizonte e fundou a Faculdade Livre de Direito. Antes de assumir a presidência do Brasil, Afonso Pena atuou como vice-presidente no mandato de Rodrigues Alves. Sua campanha para a eleição marca a força da política dos governadores, inaugurada por Campos Salles. Já no cargo, o presidente deu continuidade às políticas iniciadas no governo de Rodrigues Alves, como a expansão ferroviária, o incentivo à imigração e a defesa dos interesses da oligarquia do café, com a implementação das medidas estabelecidas pelo Convênio de Taubaté. As políticas sanitárias e a expansão de obras ligadas ao saneamento básico, com vistas a modernizar as cidades e evitar epidemias, também tiveram continuidade em seu governo. Entretanto, seu mandato também foi marcado por desafios, como a ocorrência de revoltas, principalmente junto aos setores laborais, como na greve de 1907 em São Paulo. Vítima de uma forte pneumonia, Afonso Pena faleceu em junho de 1909, antes mesmo de concluir seu mandato presidencial. Nilo Procópio Peçanha, nascido em Campos do Goytacazes no dia 2 de outubro de 1867, era filho de um padeiro proveniente de uma família com tradição política. Formou-se em Direito no Recife em 1887 e rapidamente mergulhou na política, fundando o Clube Republicano de Campos e candidatando-se à Câmara dos Deputados do Império. Com a proclamação da República, elegeu-se deputado ao Congresso Constituinte e posteriormente ao Congresso Nacional, onde permaneceu até 1903. Como presidente do estado do Rio de Janeiro, destacou-se pela eficiência administrativa e pelo apoio ao Programa de Valorização do Café. Sua carreira alcançou o ápice quando assumiu a vice-presidência da República na chapa de Afonso Pena e, com o falecimento do chefe do executivo em 1909, tornou-se então o 7º presidente do Brasil. Seu governo foi curto, mas marcante. Além de dar continuidade às políticas de expansão das ferrovias e modernização da capital, Nilo Peçanha inaugurou o ensino técnico no país, que mais tarde se tornaria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, e criou o Serviço de Proteção ao Índio, entregando sua chefia ao Marechal Rondon. A presidência de Nilo Peçanha ainda guarda
guarda uma característica muito importante, a sua ascendência africana, o que o caracteriza como sendo o primeiro presidente negro do Brasil em uma época em que as tensões raciais eram bastante marcantes. Após deixar a presidência, Peçanha continuou influente na política como senador e novamente presidente do estado do Rio de Janeiro. Sua morte aconteceu em 31 de março de 1924. Hermes Rodrigues da Fonseca nasceu em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Seguindo os passos de seu tio, o Marechal Deodoro da Fonseca, teve uma carreira militar envolvida com a política, participando da Proclamação da República em 1889, servindo como capitão e ajudante de ordem de seu tio. Como político, Hermes da Fonseca assumiu o cargo de ministro da Guerra durante o governo de Afonso Pena, onde implementou reformas significativas, principalmente na modernização das Forças Armadas e na introdução do serviço militar obrigatório em 1908. Sua escalada ao poder culminou com sua eleição à presidência em 1910. Durante as eleições, enfrentou a oposição de Rui Barbosa e sua campanha civilista, contra a possibilidade de militares se elegerem presidentes. Mesmo assim, conquistou o cargo com apoio dos conservadores. Seu mandato presidencial foi um período turbulento, marcado por rebeliões políticas e sociais, como a Revolta da Chibata e a Guerra do Contestado. Hermes da Fonseca implementou a Política das Salvações, uma tentativa de diminuir a influência das oligarquias regionais, substituindo líderes locais por interventores ligados ao presidente, o que levou à intervenção federal em diversos estados e consequentes revoltas. Após deixar a presidência, Hermes da Fonseca viveu na Europa por um período antes de retornar ao Brasil, onde continuou a exercer influência política até sua morte em 9 de setembro de 1923. Venceslau Braz Pereira Gomes nasceu em Minas Gerais em 1868. Formado na Faculdade de Direito de São Paulo, iniciou sua carreira como promotor público antes de entrar na política como vereador de Monte Santo. Elegeu-se prefeito, deputado estadual, federal e foi presidente de Minas Gerais antes de se tornar vice-presidente no mandato de Hermes da Fonseca. Eleito presidente em 1914, seu mandato se desenvolveu durante a Primeira Guerra Mundial. Coube a ele, então, a decisão de levar o Brasil para a guerra após o torpedeamento de navios mercantes brasileiros por submarinos alemães em 1917. Durante sua presidência, ele teve que lidar com questões econômicas decorrentes da guerra, como a contenção de gastos públicos, o estímulo às exportações e a industrialização para compensar as dificuldades de importação. O impacto de tais medidas pôde ser visto na mobilização dos operários que comandaram a primeira grande greve geral no Brasil, que ocorreria também em 1917 em São Paulo. A greve foi duramente reprimida, resultando na morte de um trabalhador. Outro dado marcante de sua presidência foi o fim da Guerra do Contestado. Naquela oportunidade, Braz enviou contingentes do exército para combater os camponeses na região disputada entre os estados do Paraná e Santa Catarina, encerrando o conflito em 1916. O fim de seu mandato ainda seria impactado pela pandemia da gripe espanhola. Venceslau Braz faleceu em 1966 aos 98 anos de idade, sendo o presidente brasileiro mais longevo da história. Delfim Moreira da Costa Ribeiro nasceu em Minas Gerais em 1868. Advogado de formação, Moreira teve uma carreira política que seguiu o padrão de seus contemporâneos, servindo como deputado estadual e federal por Minas Gerais, secretário do Interior do Estado e governador entre os anos de 1914 a 18. Sua ascensão à presidência do Brasil foi marcada por circunstâncias extraordinárias. Eleito vice-presidente na chapa de Rodrigues Alves em 1918, Moreira assumiu a presidência de forma interina após a morte de Alves, que foi vítima da pandemia de gripe espanhola antes de tomar posse. Durante seu breve mandato, de 15 de novembro de 1918 a 28 de julho de 1919, o Brasil enfrentou desafios significativos, como a própria pandemia de gripe espanhola e uma greve geral em Niterói, logo no seu terceiro dia de mandato, e o movimento foi duramente repreendido pelo governo federal. Conhecido como a Regência Republicana, o governo de Moreira foi um período de transição, marcado pela influência de outras figuras políticas, como Afrânio de Melo Franco, ministro dos Transportes e Obras Públicas. Após a eleição de Epitácio Pessoa como presidente, Moreira retornou ao cargo de vice-presidente, função que exerceu até sua morte em 1º de julho de 1920. De certa forma, sua vida e carreira refletem a turbulência e as mudanças políticas do Brasil da Primeira República. Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa nasceu em 1865 na Paraíba. Órfão de pai e mãe desde os 7 anos de idade, foi criado por seu tio, o Barão de Lucena. Formado em Direito pela Faculdade do Recife, destacou-se no cenário educacional e jurídico. Sua carreira política foi marcada por importantes cargos.
Foi ministro da Justiça, ministro do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República e senador por 3 vezes, presidindo a delegação brasileira que participou da Conferência de Versalhes em 1919. A presidência de Epitácio Pessoa foi um período de desafios econômicos e políticos. Sua eleição veio após a morte de Rodrigues Alves e o governo provisório de Delfim Moreira. Seu mandato foi marcado por uma expansão significativa do setor industrial diante da fragilidade econômica da Europa durante a Primeira Guerra. Reflexo da industrialização, seu governo conviveu com greves e revoltas sociais. Em uma dessas, Pessoa aproveitou para deportar mais de 100 anarquistas estrangeiros ligados ao sindicalismo e criou a Lei de Repressão ao Anarquismo. Essa medida levou à reorientação da política nacional e à criação do Partido Comunista Brasileiro em 1922. O fim do mandato de Epitácio Pessoa coincidiu com a Semana de Arte Moderna em fevereiro de 22, um evento que discutiu a identidade nacional e a modernização do Brasil, contrastando com o conservadorismo político da época. Após a presidência, Epitácio Pessoa continuou a influenciar a política brasileira. Faleceu em 13 de fevereiro de 1942. Arthur da Silva Bernardes nasceu em 1875 em Viçosa, Minas Gerais. Formado pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, elegeu-se vereador por sua cidade em 1906, ascendendo rapidamente a cargos estaduais e federais, servindo como deputado federal e secretário de Finanças de Minas Gerais. Em 1918 foi eleito governador de seu estado, usando de seu mandato para fortalecer sua posição política e ganhar visibilidade para uma candidatura à presidência. E deu certo. Em 1922, Arthur Bernardes foi eleito presidente da República. Seu governo foi marcado por um período de grande instabilidade política, onde tensões entre as facções militares e políticas estavam em um ponto crítico. Reflexo disso foi o tenentismo, um movimento de jovens oficiais do exército que buscavam reformas políticas e sociais profundas e que viam em Bernardes um símbolo da oligarquia que desejavam derrubar. Não por menos, durante seu mandato, Bernardes enfrentou várias revoltas militares, incluindo a Revolta dos 18 do Forte de Copacabana, em 22, e a Revolta Paulista, de 1924. Devido às fortes turbulências, seu governo se deu sob estado de sítio durante a maior parte, impondo limites a seus adversários políticos, mas também à liberdade de expressão, perseguindo a imprensa. Após deixar a presidência, Bernardes continuou a exercer influência na política brasileira. Foi senador por Minas Gerais e retornou à Câmara dos Deputados em diversos mandatos. Sua morte se deu em 23 de março de 1955. Washington Luiz Pereira de Souza nasceu em Macaé, no Rio de Janeiro, em 1869. Como a maioria de seus antecessores, formou-se em Direito pelo Largo de São Francisco. Apesar de nascido no Rio, sua carreira política começou em Batatais, no interior de São Paulo, como vereador e prefeito da cidade. Logo depois, exerceu vários cargos importantes. Foi deputado estadual, secretário de Justiça e Segurança Pública de São Paulo, prefeito da capital paulista e governador do estado. Eleito presidente do Brasil em 1926, Washington Luiz assumiu o cargo com a promessa de estabilidade e progresso, após um período de agitações políticas. Porém, nada poderia ser tão diferente disso. Apesar da realização de importantes obras de infraestrutura, como a construção da rodovia Rio-São Paulo, seu mandato foi marcado por turbulências, com o avanço da coluna Prestes pelo interior do país, o enfrentamento da opinião pública e a aprovação da lei acelerada, restringindo liberdades civis, censurando a imprensa e colocando na ilegalidade o Partido Comunista Brasileiro, e a quebra da Bolsa de Nova York, que afetou profundamente a economia brasileira e especialmente o setor do café. A crise levou a um desgaste político, culminando em sua deposição em outubro de 1930, pouco antes do término de seu mandato, no evento conhecido como a Revolução de 1930. Após ser deposto, Washington Luiz viveu no exílio, retornando ao Brasil apenas em 1957, ano de seu falecimento. Sua presidência marcou o fim da Primeira República e antecedeu uma nova era na política brasileira com a ascensão de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas nasceu em 1882 no Rio Grande do Sul. Advogado, iniciou sua carreira política como deputado estadual e posteriormente como ministro da Fazenda no governo de Washington Luiz. Sua ascensão ao poder ocorreu após a Revolução de 30, quando assumiu a presidência da República. Seu governo, a princípio de caráter provisório, começou com o fechamento do Congresso, suspensão da Constituição de 1891 e a centralização do poder nas mãos do presidente. Em 34, foi promulgada uma nova Constituição, marcando o início do governo constitucional, que teria vida breve, pois em 37, Vargas instaurou o Estado Novo, com a aprovação da conhecida Constituição
Revolução Polaca, dando ao presidente poderes ditatoriais. Começava assim o Estado Novo, marcado pelo controle à liberdade de expressão através do DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda. Do ponto de vista econômico e social, o primeiro governo Vargas trouxe grandes transformações, como a reforma trabalhista e implementação da CLT, com jornadas de 8 horas de trabalho, o incentivo à industrialização, criando o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, e a obrigatoriedade no ensino fundamental, com a criação do Ministério da Educação e Saúde. A era Vargas também foi marcada pela força do carisma do presidente junto às massas, fazendo com que ele mantivesse uma forte conexão com as classes trabalhadoras. No entanto, seu autoritarismo resultou em esforços contínuos para enfraquecer o legislativo e fortalecer o executivo, com perseguição a oposicionistas, bem como ao movimento comunista e ao integralismo. Seu primeiro mandato terminou em 45, quando Vargas foi deposto por um ultimato militar. José Linhares nasceu em Guaramiranga, no Ceará, em 1886. Formado pela Faculdade de Direito de São Paulo, Linhares teve uma ascensão notável na carreira jurídica, sendo nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 1937, posição que ocupou até o fim do Estado Novo. Sua chegada à presidência se deu de maneira inusitada, após a renúncia de Vargas em 1945. Por conta do ultimato dado pelos militares, o cargo de presidente da República ficou vago, uma vez que não havia a figura do vice-presidente durante o Estado Novo e o Congresso se encontrava fechado há mais de 7 anos. Então, sem vice ou representantes do Poder Legislativo para assumir no lugar de Vargas, coube ao presidente do Supremo Tribunal Federal ocupar tal função. E quem era o presidente do Supremo Tribunal Federal naquele momento? José Linhares. A presidência de Linhares durou pouco mais de 3 meses, mas foi tempo suficiente para que ele nomeasse inúmeros parentes para cargos públicos, o que lhe rendeu o apelido de José Milhares e a expressão "os Linhares são milhares", devido à quantidade de familiares que ganharam um novo emprego durante o seu mandato. José Linhares faleceu em 26 de janeiro de 1957 em Caxambu, Minas Gerais. Nascido em 1883 em Cuiabá, Eurico Gaspar Dutra ingressou no exército aos 21 anos de idade, onde teve uma carreira destacada atuando em momentos importantes, como na repressão ao movimento tenentista e ao combate ao movimento constitucionalista paulista. Durante o Estado Novo, foi ministro da Guerra e teve um papel ativo na política do regime, especialmente na repressão à intentona comunista. Com o fim da era Vargas, Dutra foi eleito presidente em 1945. Seu governo foi caracterizado por uma política externa fortemente alinhada aos Estados Unidos durante o início da Guerra Fria, rompendo relações diplomáticas com a União Soviética e perseguindo comunistas no Brasil, o que incluiu o fechamento do Partido Comunista Brasileiro em 1947 e a cassação dos mandatos de seus políticos eleitos em 1948. No âmbito econômico, o governo Dutra passou por 2 fases distintas. Inicialmente, adotou uma política liberal incentivando importações e, posteriormente, uma política de maior intervenção estatal com foco no incentivo à produção nacional. O governo Dutra também foi marcado pela proibição dos jogos de azar e por uma série de projetos que visavam a modernização e o desenvolvimento do país, como o Plano SALT, que visava promover avanços na saúde, alimentação, transporte e energia. Tais medidas também foram criticadas por favorecer as operações de empresas americanas no Brasil. Dutra faleceu no Rio de Janeiro em 1974. Após ser deposto em 1945, Vargas retornou ao poder pelo voto em 1950. Este mandato é lembrado por sua política nacionalista, especialmente pela campanha do Petróleo é Nosso e também pela intensa oposição política e crises econômicas que geraram tensões sociais significativas. A estratégia política de Vargas para retornar ao poder incluiu a aliança com Adhemar de Barros, um influente político de São Paulo, e a divisão do PSD, diminuindo as chances de Cristiano Machado, um de seus adversários. Em seu mandato, Vargas buscou ampliar a legislação trabalhista numa mistura de ativismo político da classe operária, bem-estar social e nacionalismo econômico. No entanto, seu governo enfrentou sérias dificuldades econômicas, como a alta inflação e o aumento do custo de vida, que geraram descontentamento popular e greves, incluindo a significativa greve dos marítimos de 53. A oposição política também se intensificou, especialmente na figura de Carlos Lacerda, que se tornou crítico feroz do governo. Essa crise política atingiu seu ápice em agosto de 1954, com a tentativa de assassinato de Lacerda, que resultou na morte do major
Rubens Vaz. O incidente aumentou a pressão sobre Vargas, levando a uma profunda crise governamental. Em meio ao crescente isolamento e a ameaça de um golpe, Vargas cometeu suicídio em 24 de agosto de 1954, deixando uma carta-testamento que denunciava as conspirações contra ele e defendia suas políticas nacionalistas. Sua morte provocou uma onda de comoção popular, marcando profundamente a história política do Brasil. João Fernandes Campos Café Filho nasceu no Rio Grande do Norte em 3 de fevereiro de 1899. Antes de se tornar o 18º presidente do Brasil, foi jornalista, advogado e até mesmo jogador de futebol, atuando como goleiro no poderoso Alecrim Futebol Clube entre 1918 e 1919. Sua entrada na política foi marcada pela fundação do Partido Social Nacionalista do Rio Grande do Norte em 1933 e, posteriormente, pelo seu envolvimento com o Partido Social Progressista, sendo eleito deputado federal em 1934. Porém, por conta de sua postura crítica ao governo Vargas, foi ameaçado de prisão e asilou-se na Argentina, retornando ao Brasil em 1938. Com o fim do Estado Novo e a abertura política em 45, Café Filho elegeu-se deputado mais uma vez. Em 1950, foi indicado por seu partido a concorrer como vice-presidente na chapa de Getúlio Vargas. Com o suicídio de Vargas em 54, Café Filho assumiu a presidência da República e durante seu governo ele teve que conciliar os problemas econômicos deixados por Vargas e o acirramento político provocado pelo cenário aberto com o suicídio do ex-presidente. Café Filho montou uma equipe de governo composta basicamente por políticos, empresários e militares de oposição a Getúlio, afastando-se assim da política varguista. Seu mandato durou pouco mais de um ano, de 24 de agosto de 54 a 8 de novembro de 55, quando ele se afastou por motivos de saúde. Quando Café Filho se afastou da presidência por motivos de saúde em novembro de 1955, Carlos Luz, então presidente da Câmara dos Deputados, assumiu o cargo de presidente do Brasil. Formado em Direito pela Escola Livre de Direito de Belo Horizonte, Luz iniciou sua carreira política como vereador na cidade de Leopoldina. Durante o Estado Novo, foi presidente da Caixa Econômica Federal e, com o fim do regime varguista, foi eleito deputado federal em 1947. Sua posse se deu no dia 8 de novembro e terminou 3 dias depois, sendo interrompido abruptamente por um impeachment após acusações de que ele conspirava contra a posse de Juscelino Kubitschek, que havia sido eleito no começo de outubro e tinha posse prevista para o dia 31 de janeiro de 56. Antes mesmo do impeachment ser aprovado, ao saber do possível golpe que seria aplicado por Carlos Luz, o general Lott ordenou que suas tropas tomassem conta do Rio de Janeiro e não permitissem que a manobra de Carlos Luz fosse aplicada. Diante disso, Luz embarcou no cruzador Tamandaré, buscando evitar represálias em terra e planejando resistir à atuação do exército e à decisão do Congresso. Seu navio foi alvo de disparos pela artilharia do exército. Esse episódio é um dos muitos que desestabilizaram a democracia brasileira no período entre 1946 e 1964, um tempo de grande insegurança política no país. Nereu de Oliveira Ramos nasceu em Santa Catarina em 1888 e seu envolvimento com a política começou cedo. Logo após se formar em Direito pela Faculdade de São Paulo, foi eleito deputado estadual por Santa Catarina entre 1910 e 1912 e novamente de 1919 a 1921. A ascensão de Nereu Ramos continuou com a sua eleição para deputado federal em 1930. Porém, seu mandato seria interrompido pelo fechamento do Congresso após o golpe liderado por Vargas. Em 32, ele apoiou a Revolução Constitucionalista de São Paulo e foi eleito deputado constituinte em 1933. Como governador de Santa Catarina de 1935 a 1945, Ramos exerceu uma influência significativa que aumentaria após ter se eleito vice-presidente do Brasil na chapa de Eurico Gaspar Dutra. Durante esse período, ele também serviu como presidente do Senado. O ponto alto de sua carreira ocorreu em 1955, quando a crise gerada pelo suicídio de Vargas se agravou. Com o impeachment de Carlos Luz, coube ao então senador Nereu Ramos assumir o cargo de presidente da República. Ramos era o primeiro vice-presidente do Senado, o que fazia dele o terceiro na linha de sucessão constitucional à presidência da República. Sendo assim, coube a ele conduzir a transição de poder até a posse de Juscelino
Juscelino Kubitschek em janeiro de 1956. Juscelino Kubitschek de Oliveira nasceu em 1902 na cidade de Diamantina, em Minas Gerais. Médico de formação, entrou para a política na década de 1930, ascendendo rapidamente a posições de destaque, servindo como prefeito de Belo Horizonte e governador de Minas Gerais antes de se tornar presidente. A eleição de Juscelino em 55 ocorreu em um contexto tumultuado e carregado de tensões por conta do suicídio de Vargas e da tentativa de um golpe de Estado perpetrado por Carlos Luz. Representando o Partido Social Democrático em aliança com o Partido Trabalhista Brasileiro, JK emergiu como uma figura que representava desenvolvimento e progresso, vencendo o pleito com 36% dos votos, uma margem estreita que refletia a divisão política da época. Seu governo é lembrado pelo projeto audacioso de construção de Brasília, que simbolizava a modernização e o desenvolvimento econômico, mas também pelo lema de sua gestão, 50 anos em 5, que refletia a ambição de acelerar o progresso e integrar as diversas regiões do país. Não por menos, o plano de metas de JK focou na expansão da indústria, na construção de rodovias e promoção de energia elétrica. Apesar do clima de otimismo e crescimento econômico, seu governo também enfrentou críticas e controvérsias, incluindo acusações de corrupção e o aumento da dívida externa. Kubitschek faleceu em 1976, vítima de um acidente de carro, que até hoje gera especulações sobre a possível interferência da ditadura militar, embora isso nunca tenha sido comprovado. Jânio da Silva Quadros nasceu em Campo Grande em 1917. Após iniciar sua carreira como professor e advogado, experimentou uma rápida ascensão política, elegendo-se vereador e prefeito de São Paulo e governador do estado antes de se tornar presidente em janeiro de 1961. Sua campanha à presidência foi marcada por uma retórica moralista e promessas de combate à corrupção. Ele venceu as eleições com cerca de 6 milhões de votos, apostando na imagem de varrer a corrupção do país. Seu governo defendia uma política econômica austera com medidas como o congelamento de salários e a desvalorização da moeda nacional, visando combater a inflação e equilibrar a economia herdada de Juscelino. No cenário internacional, adotou uma postura neutra durante a Guerra Fria, apesar de sua aproximação a nações socialistas, o que gerou controvérsia em um período de polarização ideológica. Além de medidas esdrúxulas como a proibição do biquíni e das brigas de galo, um dos momentos mais emblemáticos de sua presidência foi a concessão da medalha do Cruzeiro do Sul a Che Guevara, o que provocou crítica dos opositores e contribuiu para o clima de instabilidade política que culminou em sua renúncia em agosto de 61. Ao deixar o cargo, Jânio alegou que forças terríveis estavam contra seu governo, o que desencadearia uma crise militar. Apesar de seu curto mandato de apenas 7 meses, Jânio é lembrado por sua imagem de combate à corrupção e por suas controvérsias políticas. Sua renúncia segue sendo um episódio marcante da política brasileira. Natural de Caconde, Ranieri Mazzilli era filho de imigrantes italianos. De infância humilde, abandonou a Faculdade de Direito de São Paulo para assumir a função de coletor de impostos em Taubaté. Lutou na Revolução Constitucionalista ao lado dos paulistas, virou professor de economia e finalmente graduou-se bacharel em Direito na cidade de Niterói aos 30 anos. Na capital federal, Mazzilli ocupou vários cargos públicos. Foi secretário do Tesouro, diretor da Caixa Econômica, chefe de gabinete do secretário da Fazenda, até que se tornou deputado federal por São Paulo, com mandatos seguidos de 1951 a 1966. Entre 1959 e 1965, foi presidente da Câmara dos Deputados. Por conta disso, conforme mandava a Constituição vigente na época, no momento da renúncia de Jânio Quadros, em 25 de agosto de 1961, Mazzilli assumiu a presidência do país. Na realidade, o vice-presidente João Goulart estava fora do Brasil, em viagem para a China. Como o cargo não podia ficar em vacância, na ausência de Goulart, Mazzilli assumiu o posto de chefe do executivo, tornando-se o 23º presidente do país. Foi o primeiro filho de imigrantes não portugueses a assumir o cargo. Seu mandato duraria 13 dias e acabaria com o retorno de Jango ao Brasil. João Goulart, ou simplesmente Jango, nasceu em 1919 em São Borja. Oriundo de uma família de prósperos estancieiros, formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul aos 20 anos. Porém, sua paixão pela política o levou a seguir um caminho diferente da advocacia. Influenciado por Getúlio Vargas, Jango iniciou sua carreira política no PTB e ocupou diversos cargos importantes, incluindo o de deputado estadual, deputado federal e ministro do Trabalho. Durante esse período, contribuiu para a criação da Justiça do Trabalho, o Decreto do
do salário mínimo e a CLT. Sua ascensão continuou até que se tornou vice-presidente e posteriormente presidente do Brasil em 1961, após a renúncia de Jânio Quadros. O governo de Goulart foi marcado por um período de intensa agitação política e social. Para atender às reivindicações dos trabalhadores, João Goulart criou o 13º salário em 1962, mas a inflação continuou a ser um desafio significativo. Uma das alternativas para esse quadro foi a proposição das reformas de base, que visavam mudanças estruturais na sociedade brasileira, com a redistribuição de terras, alteração na política de moradias e no sistema financeiro, além da democratização no acesso ao ensino. Tais proposições enfrentaram forte oposição política que, aliada à sua suposta simpatia pelo comunismo, foram fundamentais para que seu mandato acabasse interrompido por um golpe militar em 1964, o que o forçou ao exílio no Uruguai e mais tarde na Argentina, onde viria a falecer. Em 2 de abril de 1964, o Brasil vivia dias de tensão e incerteza. No centro desse turbilhão, o presidente da Câmara, Ranieri Mazzilli, foi convocado a assumir novamente a presidência da República após o Congresso declarar vaga a posição de João Goulart. A decisão veio pelas palavras do senador Auro de Moura Andrade, que na calada da noite selou o destino do governo e colocou Mazzilli no cargo pela segunda vez. Embora ocupasse formalmente a cadeira presidencial, Mazzilli não detinha o poder real. Este foi exercido por uma junta militar, o Comando Supremo da Revolução, composta pelo general Costa e Silva, o vice-almirante Rademacher e o tenente brigadeiro Correia de Mello. Em poucos dias, o país seria transformado. No dia 11 de abril, uma eleição indireta escolheu o Marechal Humberto Castelo Branco como novo presidente, e em 15 de abril, Mazzilli passou o cargo. Durante seu mandato, Mazzilli viu a promulgação do Ato Institucional número 1, que consolidou a ascensão militar. Em 13 de abril, revogou o polêmico Decreto 53.700, assinado por Goulart e visto como uma ameaça pelos setores conservadores. Apesar de sua figura discreta e das circunstâncias que o levaram ao cargo, Mazzilli é visto como o homem que abriu o caminho para o início do regime militar. Humberto de Alencar Castelo Branco nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1897. Formado na Escola Militar de Realengo, participou da Revolução de 30 e atuou como chefe de operações da Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. Sua ascensão ao poder ocorreu após o golpe militar de 64, que derrubou o presidente João Goulart e inaugurou o período da ditadura militar no Brasil. Castelo Branco foi um dos principais articuladores do golpe e assumiu a presidência com o apoio do Congresso Nacional em 15 de abril daquele ano. Durante seu governo, implementou reformas econômicas significativas e promoveu alterações na legislação trabalhista, com o objetivo de combater a inflação, incentivar exportações, atrair investimentos externos e reduzir despesas governamentais. No entanto, tais medidas resultaram em aumento do desemprego e redução dos salários, afetando negativamente a distribuição de renda no país. Uma de suas ações mais conhecidas foi a promulgação do Ato Institucional número 2, que aboliu o pluripartidarismo e concedeu ao presidente poderes extraordinários, incluindo a capacidade de cassar mandatos e convocar eleições indiretas. Para conter a livre manifestação popular, implementou medidas repressivas como a criação do Serviço Nacional de Informações, consolidando o poder da ditadura. Na política externa, Castelo Branco estreitou relações com os Estados Unidos buscando apoio econômico, político e militar. Ele faleceu em 18 de julho de 1967 em um acidente aéreo. Arthur da Costa e Silva nasceu no Rio Grande do Sul em 1899. Iniciou sua carreira militar aos 13 anos, ingressando no Colégio Militar de Porto Alegre e posteriormente na Escola Militar de Realengo, no Rio de Janeiro, onde se formou em 1918. Seu envolvimento na política começou no governo de Castelo Branco, quando foi ministro de Minas e Energia e depois ministro da Guerra. Costa e Silva foi o segundo presidente do regime militar brasileiro, assumindo o cargo em março de 1967, após ser eleito pelo Congresso Nacional. Ele foi apoiado pelos setores mais linha dura das Forças Armadas, favoráveis à repressão intensa contra os opositores do regime. Não por menos, seu governo ficou marcado pela promulgação do Ato Institucional número 5, de 1968, que concedeu poderes extraordinários ao presidente, incluindo a capacidade de fechar o Congresso Nacional, cassar mandatos políticos e instituir medidas repressivas contra dissidentes. Teve início assim o período mais opressivo da ditadura, conhecido como os Anos de Chumbo.
chumbo. Economicamente, em seu mandato, o Brasil entraria em um ciclo de crescimento, chamado de um milagre econômico, com aumento significativo do PIB e da renda per capita. Porém, em agosto de 1969, Costa e Silva sofreu um derrame cerebral, sendo incapacitado de continuar no cargo. Foi substituído por uma junta militar até a posse de Emílio Garrastazu Médici, seu sucessor. Costa e Silva faleceu em 17 de dezembro de 69, no Rio de Janeiro, sem retornar à presidência. Nascido em Bagé, no Rio Grande do Sul, Emílio Garrastazu Médici ingressou na carreira militar em 1927, graduando-se pela Escola Militar de Realengo. Ao longo de sua trajetória, assumiu diversos cargos de destaque, como adido militar nos Estados Unidos e comandante da Academia Militar das Agulhas Negras, já durante o período do regime militar. Dando continuidade às políticas econômicas de Costa e Silva e com o apoio da linha dura do Exército, o governo de Médici colheu os frutos daquilo que foi chamado de um milagre econômico. Um período de rápido crescimento impulsionado por investimentos estrangeiros, grandes obras de infraestrutura e políticas de incentivo à indústria. Foi em seu governo em que se desenvolveu o Plano de Integração Nacional, que incluiu a construção de importantes rodovias e a Ponte Rio-Niterói, além de criar programas sociais como o PIS/PASEP e o Mobral. No entanto, entre os ditadores que governaram o Brasil, Médici é aquele lembrado pelo período de maiores atrocidades. Ele incentivou a propaganda nacionalista e o ufanismo, utilizando os meios de comunicação para fortalecer a imagem do regime militar, usando esse discurso para perseguir seus opositores, rotulando-os de inimigos da pátria. Seu governo marcou o auge da perseguição política, simbolizada pela atuação do DOI-CODE. Foram anos de chumbo, com censura à imprensa, perseguição a opositores, torturas e o assassinato de dissidentes. Após deixar a presidência, Médici se afastou da vida pública, mantendo uma postura discreta até sua morte em 1985. Ernesto Geisel nasceu em Bento Gonçalves em 1907. Aos 21 anos, formou-se oficial de artilharia pela Escola Militar de Realengo, participando de eventos políticos importantes, como a Revolução de 30 e a Revolução Constitucionalista de 32. Durante o regime militar, ocupou cargos de destaque como chefe de gabinete no governo de Castelo Branco e ministro do Superior Tribunal Militar. Em 69, tornou-se presidente da Petrobras, cargo que ocupou até 1974, ano de sua eleição a presidente. Geisel é lembrado por iniciar o processo de abertura lenta, gradual e segura do regime militar. Em seu governo, enfrentou atritos com a ala mais dura das Forças Armadas, representados pela demissão do general Silvio Frota e a exoneração do general Edinaldo Dávila, após as mortes sob tortura de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho. Na economia, implementou o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que buscava expandir o parque industrial, mas resultou no agravamento da dívida externa e da inflação. Foi em seu governo em que houve a anexação da Guanabara ao Rio de Janeiro, a criação do Mato Grosso do Sul e a construção de boa parte da usina de Itaipu. No plano internacional, Geisel adotou uma política externa de pragmatismo responsável, ampliando laços com países do terceiro mundo e rompendo com os Estados Unidos em 1977, após críticas aos direitos humanos no Brasil. Recentemente, um memorando da CIA de 1974 revelou que Geisel teria autorizado a execução de opositores durante a ditadura militar, o que coloca em xeque a imagem de moderado que muitos atribuíram a ele. João Batista Figueiredo nasceu no Rio de Janeiro em 1918. Filho de um general do Exército, seguiu a carreira do pai, graduando-se na Escola Militar de Realengo em 1937. Durante a ditadura, Figueiredo desempenhou papéis importantes, destacando-se como chefe do Serviço Nacional de Informações, cargo que ocupou até o ano de sua escolha para ser o presidente da República em 1978. Seu governo foi marcado pela consolidação da abertura política. Entre suas medidas mais significativas estão a promulgação da Lei da Anistia de 1979, que garantiu o retorno de exilados e a libertação de presos políticos, e o fim do bipartidarismo, que permitiu a reorganização dos partidos políticos no Brasil. Durante sua presidência, o Brasil enfrentou uma grave crise econômica agravada pelo segundo choque do petróleo e pela alta inflação, o que levou o país a buscar ajuda do Fundo Monetário Internacional. Figueiredo também enfrentou desafios internos, como uma série de atentados promovidos por setores da linha dura militar, contrários à abertura política. O mais notório desses incidentes foi o atentado do Rio Centro em 1981, que resultou em uma crise política que culminou na demissão do general Golbery Couto e Silva. Tais mudanças e o cenário de instabilidade política deram mais força à contestação de seu governo e ao crescimento do movimento de diretas já, que exigia a eleição
nacional. Ao final de seu mandato, Figueiredo recusou-se a entregar a faixa presidencial ao seu sucessor, José Sarney. Tancredo de Almeida Neves nasceu em São João del Rei. Formou-se em Direito pela Universidade de Minas Gerais em 1932, começando sua carreira como advogado. Sua trajetória pública iniciaria 3 anos mais tarde, quando se elegeu vereador em sua cidade natal. Posteriormente, Tancredo ocupou vários cargos públicos, incluindo o de deputado federal, ministro da Justiça no governo de Getúlio Vargas e primeiro-ministro durante o breve período parlamentarista brasileiro no início da década de 1960. Durante o regime militar, destacou-se como uma das principais lideranças da oposição moderada, sendo um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro, partido que fazia frente ao governo autoritário. Em 1984, com a crescente pressão popular por eleições diretas, Tancredo foi escolhido como candidato da oposição à presidência da República pelo Colégio Eleitoral em uma eleição indireta. Mesmo tendo sido eleito de forma indireta, Tancredo fez questão de realizar comícios populares, demonstrando seu compromisso com a aproximação da política junto ao povo. Ele venceu o pleito em janeiro de 1985, marcando o fim da ditadura e o retorno da democracia no Brasil. No entanto, Tancredo Neves adoeceu gravemente antes de sua posse e faleceu em 21 de abril de 1985, sem assumir oficialmente a presidência. Ainda que não tenha exercido o cargo, uma lei aprovada em 1986 determinou que seu nome conste no rol dos presidentes do Brasil. José Sarney nasceu no Maranhão em 1930. Formado em Direito, iniciou sua trajetória política em 1955 como suplente de deputado federal pela União Democrática Nacional. Durante a ditadura militar, filiou-se à Arena, partido que apoiava os militares, e se elegeu governador do Maranhão. Em 1971, assumiu seu primeiro mandato como senador, cargo no qual permaneceria até 1985. Com a abertura democrática, Sarney participou da fundação do Partido Democrático Social, com o qual romperia pouco tempo depois. Sua saída do partido representou uma aproximação à candidatura de Tancredo Neves à presidência, sendo indicado como seu parceiro de chapa na eleição realizada pelo Colégio Eleitoral. Com a morte de Tancredo antes da posse, Sarney assumiu a presidência da República em março de 85. Um dos primeiros atos do novo presidente foi a criação do Ministério da Cultura. Porém, o que marcaria o seu governo foi o combate fracassado à inflação. Contra um cenário inflacionário, Sarney lançou o Plano Cruzado, que incluía o congelamento de preços e salários, além da criação de uma nova moeda. Inicialmente, a proposta teve apoio popular, mas acabou fracassando devido à inflação persistente. Para além disso, um dos maiores legados de Sarney foi a promulgação da nova Constituição em 1988, que garantiu direitos civis, políticos e sociais e estabeleceu a independência dos 3 poderes. Na diplomacia, o presidente retomou as relações diplomáticas com Cuba e iniciou o processo de integração regional que culminaria na criação do Mercosul. Após deixar a presidência, continuou atuando como senador até 2015. Fernando Collor de Mello nasceu no Rio de Janeiro em 1949. Filho de uma família tradicional de Alagoas, iniciou sua carreira na política após se formar em economia. Foi eleito prefeito de Maceió em 1979 e deputado federal em 83. Em 87, tornou-se governador de Alagoas, destacando-se pelo seu discurso de combate à corrupção. Collor venceu as eleições presidenciais de 1989, derrotando Luiz Inácio Lula da Silva e sendo o primeiro presidente eleito diretamente após o regime militar, prometendo modernizar o Estado e enfrentar a corrupção, atraindo eleitores cansados das longas crises econômicas da década de 80. Nos primeiros meses de governo, o novo presidente lançou o Plano Collor, uma série de medidas econômicas rigorosas para controlar a hiperinflação, o que incluía o congelamento das poupanças. Essas ações causaram grande insatisfação popular e, embora o plano tenha inicialmente reduzido a inflação, o aumento do desemprego e a recessão minaram a sua popularidade. Em 92, seu governo foi abalado por denúncias de corrupção, feitas por seu irmão Pedro Collor, envolvendo Paulo César Farias, tesoureiro da campanha de Collor. As investigações levaram ao processo de impeachment aprovado pela Câmara dos Deputados em setembro daquele ano. Para evitar o afastamento, Collor renunciou em dezembro de 92, pouco antes do julgamento no Senado. Seu vice, Itamar Franco, assumiu a presidência. Mesmo renunciando, Collor foi condenado, perdendo seus direitos políticos. Em 2006, ele retornou à vida pública, sendo eleito senador por Alagoas, cargo que ocupou até 2023. Nascido em 1930, o
mineiro Itamar Franco iniciou sua carreira política como prefeito de Juiz de Fora, cargo que ocupou mais de uma vez, projetando seu nome a posições de maior destaque no cenário nacional. Em 1974, ele foi eleito senador por Minas Gerais pelo MDB. Durante seus 16 anos no Senado Federal, foi conhecido por liderar comitês importantes como os de Economia e Finanças, além de participar de investigações sobre corrupção. Por conta de sua experiência e popularidade no estado mineiro, em 1990, Itamar foi escolhido para ser vice na chapa de Fernando Collor de Mello, marcando um ponto de virada em sua carreira. Após desentendimentos com Collor sobre políticas econômicas, Itamar deixou o PRN no início de 1992. Com o impeachment de Collor naquele mesmo ano, ele assumiu interinamente a presidência em 2 de outubro e foi oficialmente empossado como presidente em 29 de dezembro. O governo de Itamar é lembrado pela realização do plebiscito, que confirmou a continuidade do sistema presidencialista no Brasil, mas sobretudo pela implementação do Plano Real, que controlou a inflação e iniciou a estabilização da economia brasileira. Seu mandato também foi marcado por um estilo de liderança discreto. Após deixar a presidência, Itamar foi governador de Minas Gerais, embaixador do Brasil na Itália e Portugal e senador, cargo que exerceu até a sua morte em 2 de julho de 2011. Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro em 18 de junho de 1931. Formado em Sociologia pela Universidade de São Paulo, iniciou sua carreira acadêmica em 1953 como professor da instituição. Após o golpe militar de 64, FHC enfrentou ameaças à sua vida, optando pelo exílio, passando pelo Chile e pela França. Retornou ao Brasil em 68 para assumir a Cátedra de Ciência Política na USP. Com a redemocratização, sua carreira política tomou forma. Ele foi eleito senador em 1983 e após o impeachment de Fernando Collor, foi nomeado ministro das Relações Exteriores no governo de Itamar Franco. Posteriormente, assumiu o Ministério da Fazenda, onde liderou a implementação do Plano Real, que estabilizou a economia brasileira, controlando a inflação. O sucesso do Plano Real garantiu a sua eleição à presidência da República em 1994. Como presidente, consolidou a moeda nacional, promoveu privatizações e reformas estruturais, como a Lei de Responsabilidade Fiscal e reformas previdenciárias. Também incentivou a abertura comercial, inserindo o Brasil no cenário econômico global. Seu governo conheceria algumas polêmicas, como a famosa denúncia de compra de votos para a aprovação de uma emenda constitucional permitindo a reeleição, além da crise cambial de 99 e o apagão energético de 2001. FHC ainda lançou programas sociais como o Bolsa Escola e o Bolsa Alimentação, que se tornariam precursores de iniciativas de transferências de renda no Brasil. Após deixar a presidência, FHC continuou ativo no debate público e acadêmico. Luiz Inácio Lula da Silva nasceu em 1945 em Pernambuco. Filho de uma família de agricultores, aos 7 anos migrou para São Paulo com sua mãe e irmãos, onde começou a trabalhar como operário metalúrgico. Sua trajetória sindical iniciou-se no final da década de 60, com sua entrada no movimento operário. Em 75, foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, tornando-se uma figura proeminente ao liderar greves durante a ditadura militar. Sua atuação o projetou nacionalmente e em 1980 foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. Pelo PT, Lula foi candidato à presidência por 3 vezes antes de ser finalmente eleito em 2002. Durante seus 2 mandatos, Lula implementou importantes programas sociais que ajudaram a reduzir a pobreza e a desigualdade no país. Sua administração também foi marcada pelo crescimento econômico, expansão do crédito, aumento das reservas cambiais e fortalecimento das alianças com países emergentes. Ao mesmo tempo, seu governo conviveu com uma série de polêmicas, como o escândalo dos Correios de 2005, a crise no setor energético de 2006, o escândalo dos cartões corporativos de 2008 e o mais conhecido de todos, o Mensalão de 2005, que consistia em um esquema de pagamento mensal feito a parlamentares da base do governo em troca de apoio no Congresso Nacional. Em 2010, Lula deixou o cargo com altos índices de aprovação, mas sua carreira política ainda seria marcada por outros desafios, como as investigações da Operação Lava Jato. Dilma Rousseff nasceu em Belo Horizonte em 1947. Na juventude, aproximou-se do socialismo e participou da luta armada contra a ditadura militar, sendo presa e torturada. Após sua libertação, Dilma mudou-se para o Rio Grande do Sul, onde reconstruiu sua vida pessoal e política, sendo uma das fundadoras do Partido Democrático Trabalhista. Em 2001, filiou-se ao PT e em 2003 tornou-se ministra de Minas e Energia no primeiro governo Lula. Em 2005, foi nomeada ministra-chefe da Casa Civil, consolidando sua imagem como gestora competente. Em 2010, Dilma foi eleita
eleita a primeira mulher presidente do Brasil. Seu governo expandiu programas sociais como Bolsa Família e implementou novos projetos, como Minha Casa Minha Vida. Durante seu primeiro mandato, buscou fortalecer a Petrobras para manter uma política desenvolvimentista. Porém, as coisas começaram a mudar em 2013 com os protestos de junho daquele ano, que começaram por melhorias no transporte público e se ampliaram para críticas à corrupção e aos gastos com a Copa do Mundo. Reeleita em 2014, Dilma enfrentou uma recessão econômica e adotou ajustes fiscais que desagradaram sua base política, enfraquecendo seu governo. Simultaneamente, a Operação Lava Jato revelou um esquema de corrupção que envolvia diversos partidos, entre eles o PT, fato que desgastou ainda mais sua imagem. Em 2016, Dilma sofreu impeachment sob acusação de pedaladas fiscais e foi removida do cargo. Mesmo após sua saída da presidência, permaneceu ativa na política. Em 2023, assumiu a presidência do Banco dos BRICS, com sede em Xangai. Michel Temer nasceu em São Paulo em 1940. Filho de imigrantes libaneses, formou-se em Direito pela USP em 1963. Após a formatura, seguiu na carreira acadêmica como professor de Direito Constitucional na PUC, onde concluiu o doutorado em 1974. Paralelamente, atuou como advogado trabalhista e procurador do Estado de São Paulo. Na política, foi eleito deputado federal por São Paulo em 1986, cumprindo 6 mandatos consecutivos. Destacou-se como presidente da Câmara dos Deputados em 3 ocasiões e líder do PMDB. Em 2010, numa composição entre o Partido dos Trabalhadores e o PMDB, Temer foi escolhido para ser o companheiro de Dilma Rousseff na chapa que venceria as eleições daquele ano. No primeiro mandato, teve papel discreto, porém, após a reeleição de Dilma, em 2014, e o avanço dos escândalos da Lava Jato, Temer voltou aos holofotes. Figuras de seu partido próximas a ele foram responsáveis por articular o impeachment da presidente, transformando Temer em chefe do executivo. Seu governo foi marcado por reformas econômicas estruturais, como a PEC do teto dos gastos e a reforma trabalhista, além da proposição de uma reforma da Previdência. Apesar dessas medidas, enfrentou baixa popularidade e diversas denúncias de corrupção, incluindo escândalos relacionados à Operação Lava Jato e ao caso da JBS. Mesmo assim, Temer se manteve no cargo até o final. Após deixar a presidência, voltou a atuar como advogado e a influenciar nos debates políticos no Brasil. Jair Bolsonaro nasceu em Glicério, São Paulo, em 1955. Formado na Academia Militar das Agulhas Negras em 1977, serviu no Exército Brasileiro até 88, alcançando o posto de capitão. Ganhou notoriedade em 1986 ao criticar os baixos salários dos militares em um artigo publicado pela Veja. Em 88, foi eleito vereador do Rio de Janeiro e 2 anos depois tornou-se deputado federal. Permaneceu no cargo por 7 mandatos consecutivos, mas seu reconhecimento nacional veio não pelo desempenho parlamentar, e sim por sua presença em programas de auditório. Em 2018, lançou seu nome para concorrer à presidência do Brasil. Durante a campanha, sofreu uma tentativa de assassinato. E em meio a uma crise política que assolava o Brasil, foi eleito presidente, prometendo combate à corrupção, liberalismo econômico e fortalecimento da segurança pública. Durante seu governo, priorizou políticas econômicas como a reforma da Previdência, o desmonte de políticas ambientais, além de medidas controversas como a flexibilização do porte de armas. A pandemia de Covid, em 2020, trouxe forte desgaste à sua gestão. Bolsonaro enfrentou críticas por adotar posições negacionistas em relação às vacinas, ao uso de máscaras e medidas de distanciamento social, agravando a crise sanitária e polarizando o país. Derrotado por Lula nas eleições de 2022, tornou-se o primeiro presidente da nova república a não conseguir a reeleição. Em 2023, teve seus direitos políticos cassados devido à difusão de mentiras sobre o sistema eleitoral brasileiro em evento oficial com embaixadores. Para mais vídeos como esse, siga o